aquele o primeiro, esse. Ao lado de Jesus estava um dos discípulos a quem ele amava. Então, à esquerda de Jesus, se você conseguir com o mouse aí colocar, que o pessoal pensou que era uma mulher. Ao lado de Jesus estava o discípulo a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a Jesus a quem se referia. O Simão Pedro tá lá com a mão no ombro dele, estão vendo? Olha, do lado ali, cochichando no ouvido dele. Mas aí eu já vejo o primeiro erro do quadro de Da Vinci. A Bíblia não fala que Simão Pedro cochichou no ouvido de João. Fala que Simão Pedro fez um sinal para ele. Um sinal. Então ali já viu um erro. Vou voltar para mim aqui. Por mais que seja elogiável, o Da Vinci era bom em tudo, né? O camarada inventou, segundo alguns, o protótipo do que poderia ser um helicóptero, o protótipo do que poderia ser um paraquedas. Leonardo da Vinci, ele sabia cozinhar, desenhava muito bem, fez o homem vitruviano. As representações anatômicas do corpo humano. Exatamente, vocês estudam em medicina. O homem vitruviano é uma perfeição e ele colocou dentro de todo o detalhe ali e tudo mais, era fantástico. Mas Da Vinci não era arqueólogo, nunca tinha ido ao Oriente Médio, não conhecia a cultura da época de Jesus. Então, em que pese a beleza, eu vi pessoalmente em Milão esse afresco de Da Vinci pintado lá na parede de Santa Maria delle Grazie. É impressionante mesmo, mas do ponto de vista arqueológico, ele cometeu um erro que a gente chama de anacronismo. O que é anacronismo? É eu transferir para o passado uma realidade de hoje. Então, como se eu falasse assim, pois é, na época do Fernando Collor de Mello, quando o Fernando Collor de Mello foi eleito presidente do Brasil, houve um podcast em São Paulo que o convidou para uma entrevista e ele recusou ir. Se eu falar isso, todo mundo fala assim, não existia podcast naquela época. Se eu escrevesse a história da eleição do Fernando Collor de Mello, fala assim, pois é, o Fernando Collor de Mello, no livro lá, ele recusou a ir a todos os podcasts que o convidavam. Aí vai saber que eu tô cometendo um erro de anacronismo, porque não havia podcast naquela época. Ou eu chamar o programa do Jô Soares de podcast. Exato. O Jô Soares tinha um podcast chamado Jô Soares 11:30, ou o programa do Jô, não era um podcast. Podcast é uma realidade depois. Então, atribuir isso ao passado é um erro que a gente chama de anacronismo. O quadro do Da Vinci, ele tem um anacronismo, porque as pessoas na época de Jesus não se sentavam à mesa como nós estamos aqui para comer. Elas reclinavam. Então vou mostrar para você agora, em primeira mão, como era aí então mais uma vez o quadro do Da Vinci, né? Esse é o da igreja, né? Santa Maria, tá na igreja. De Santa Maria delle Grazie, né? Agora eu vou mostrar para vocês como seria realmente a posição dos discípulos na Santa Ceia. Você tem aquele outro lá? Não era como o Da Vinci colocou, porque o Da Vinci pensou de uma forma europeia, todo mundo sentado à mesa ali. E a gente vê no The Chosen. Não, aquele que eu te mostrei, que falei, tem dois. E The Chosen tá mais real, o jeito que eles retratam. Eu não assisti da parte do The Chosen da Santa Ceia. Tá. Tô querendo ver, essa parte eu não cheguei lá ainda. O Lenin vai colocar pra vocês. Primeiro, vou dar uma pista pra vocês. Vocês leram aqui na Bíblia que o discípulo amado ficava reclinado sobre o seio de Jesus. E no quadro do Da Vinci tá meio estranho, porque ele tá com a cabeça só torta assim, né? Então como é que a pessoa fica reclinada no seio do outro? Achou, não? Não achei. Eu vou pegar. Vai falando aí que em 10 segundos eu volto. Tá bom. Tá bom. Vamos falando o que agora, Rodrigo? Uma música. Tem mais algum comentário para fazer sobre o estado de angústia, alguma outra coisa? E reforçar também que hoje se estuda muito e se percebe a correlação dos aspectos emocionais, psicológicos. Um termo que se usa muito na medicina é o psicossomático. O que é o psicossomático? É a somatização das questões psicológicas. Isso acaba se traduzindo em fenômenos orgânicos. Então, o indivíduo, ele tem muita preocupação, ele é muito ansioso e daqui a pouco ele é achado com uma gastrite, com uma úlcera gástrica. A causa, ela não estaria ali exatamente no local, no estômago, mas é todo esse processo emocional, essa somatização psicossomático. Fala-se hoje que nos atendimentos de pronto-socorro, 80%, alguns falam 90% das situações são de origem psicossomática, são questões psicológicas, então é ansiedade, é isso, aquilo, e acaba levando o indivíduo a ter sintomas, sinais, a pressão que sobe, a palpitação, é a dor no peito, a gastrite e outras coisas mais. Eu tinha um professor que falava que
todo o processo cancerígeno tinha como gatilho, na experiência dele, né? Ele via como um gatilho emocional. E não é incomum a gente ver pessoas que também passaram por grandes situações de estresse, um tempo depois pode aparecer alguma coisa nesse sentido. Então hoje se estuda muito isso, esta relação, essa associação entre o que acontece na esfera da psicologia, na esfera emocional e o quanto que isso impacta a saúde. E posso dizer que cada vez mais é reforçada essa relação. Daí a importância de se cuidar muito da saúde mental e tudo mais. E olha que interessante, mesmo Jesus sendo um exemplo, né, de que cuidava em todo sentido, ele não conseguiu escapar de tal monta era a angústia que ele estava passando. A imagem era essa aí, ó. As pessoas, na verdade, na época de Jesus, elas se reclinavam para comer como estava ali. Eu sei que o quadro do Da Vinci é esteticamente mais bonito que esse, mas esse é mais fiel ao costume da época. As mesas, elas tinham esse formato de U, que a gente chama de triclínio. Então tinha a primeira parte lá, tá vendo Jesus de branco ali? O Pedro estava do lado de cá. Agora volta para mim que eu vou explicar como é que era a posição no triclínio. Vamos supor que o triclínio, Vilela, fosse essa mesa aqui em U, tá bom? Então ficaria uma... Vocês estão do lado. Do lado. Faz um U aqui e outro do outro lado. Exatamente. Quem sentava desse lado aqui era o chefe do ambiente, aquele que convidou, o dono da cerimônia, o mais importante, ele senta aqui, aquele que convidou todo mundo. Então se, por exemplo, você falou que seu pai está vindo aqui, né? Se você está recebendo o seu pai, você sentaria aqui. E geralmente o chefe, ele coloca dos dois lados dele as duas pessoas mais íntimas. Uma à direita, outro à esquerda. Quem ficava aqui? Pessoas que não eram tão íntimas dele, mas eram os de maior honra. Eram de maior honra, tá certo? E quem ficava nessa parte aí, do outro lado, eram os mais simples. Então, o filho mais novo, até alguns empregados que tinham o costume de comer à mesa do seu senhor, ele ficava desse lado aí. Entendi. Então, repetindo, aqui os melhores, fala os primeiros lugares, né? Aqui ficavam os melhores, os mais íntimos, os convidados de honra e os mais simples aí. Ora, se João reclinava a cabeça no seio de Jesus, lembrando que todos eles estavam assim, reclinados, aí fica mais fácil você entender agora em casa. Se está todo mundo reclinado, aí você entende como é que João reclinava a cabeça no seio de Jesus. João deveria estar desse lado. E por que Jesus colocou João daquele lado? A Bíblia fala que João era o discípulo amado. Dos 12, era o discípulo que Jesus tinha mais afeição. Tanto é que o apelido dele era o discípulo amado. Mas eu falei que os dois mais íntimos ficavam do lado, outro do outro. Quem será? Onde é que estaria Pedro? Vamos voltar ao que a Bíblia diz? A Bíblia diz aqui, João capítulo 13, versículo, vou ler de novo, 21 e 22. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, lhes digo, que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus reclinavam dos seus discípulos aquele a quem ele amava, João. Simão Pedro fez um sinal a este, para que perguntasse a Jesus a quem se referia. Para Pedro fazer um sinal para ele, Pedro deveria estar do outro lado. Sim. Porque se Pedro estivesse aqui, não precisava. Pedro perguntaria direto. Pedro estaria do outro lado. Então vamos voltar para a tela aí. Tá vendo aqui, você tem na tela o Pedro, ele está o pessoal em casa está conseguindo ver? Sim. O Pedro está aqui de costas pra gente, perguntando: João, pergunta para ele quem vai traí-lo. Jesus colocou Pedro no lugar dos inferiores. Você quer ser o líder dos apóstolos, o chefe deles? Aprenda sendo o primeiro servo. E não somente isso. Se João estava de um lado, Jesus diz: aquele que põe comigo a mão no prato é que vai me trair. Para alguém colocar juntamente com Jesus a mão no prato, tem que estar do lado dele. Então significa que quem estava de um lado era João, quem estava do outro lado era Judas. Jesus lutou com o coração de Judas até o último instante. Mesmo Jesus já sabendo que Judas haveria de traí-lo, Jesus ainda o colocou em posição de honra e intimidade do seu lado. Se eu fosse discípulo, e agora eu retomo o The Chosen, porque eles fazem isso muito bem, eu ia ficar muito chateado com Jesus. Poxa, eu sou Pedro. Eu sou o líder mais velho aqui. O Senhor sempre me coloca... O Senhor falou que... o Senhor até mudou meu nome para Petros, né? Pedro, Kefa. O Senhor mudou meu nome. O Senhor me colocou em posição de destaque. O Senhor falou que eu devo cuidar dos demais, que eu sou mais velho. E o Senhor me coloca no lugar ali e põe Judas do seu lado. Ninguém gostava muito de Judas.
Mateus também deve ter passado, puxa, Judas lá, todo mundo. Jesus lutou com o coração de Judas até o final, mesmo sabendo que Judas haveria de traí-lo. Jesus ainda até o último instante ele estava ali com Judas. E aí ele fala, aquele que coloca comigo a mão no prato. E quando ele coloca junto com Judas, todo mundo percebe o que Judas ia fazer. Mas olha, até corrigindo minha frase, eles não percebem. É isso que eu ia falar. Eles não percebem. A galera eles não se ligam que não se ligam. Deus fez de uma maneira discreta. Aparentemente sim, mas olha, muito na cara. Por que eu até corrigi minha fala aqui? Porque diz aqui, olha, então Jesus pegou um pedaço de pão molhado e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa de dinheiro, alguns pensavam que Jesus tinha dito a ele, compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas saiu e era noite. Olha que lindo que eu vejo de Jesus. Ele pega o cara que vai traí-lo, tem a espiritualidade de colocar esse camarada do lado dele, sob forte emoção, que o Dr. Ricardo descreveu aqui, com o coração apertado, com todos os dados médicos que ele deu. Jesus estava com toda essa angústia pressionando o peito. Encontrou tempo ainda para tratar bem aquele que era o causador daquela situação, colocou do seu lado, e quando viu que Judas não ia se arrepender, falou, olha, faz rápido. E ele não expôs Judas em público. Imagina você descobrir que alguém está te roubando aqui, você já sabe, e você ainda assim dá uma chance pro camarada, você não expõe ele na frente dos outros. Você mostra pra ele que você sabe, mas ele sai sem que os demais percebam. Nem entendam por que ele saiu. Esse era Jesus. E foi depois de tudo isso que ele fala com eles assim, olha, amem uns aos outros, e eu tô angustiado porque eu vou sofrer. E aí Pedro fala, Senhor, pra onde o Senhor vai? Nós vamos também. Ele fala assim, não vão não, Pedro. Aí Pedro falou, Senhor, eu por ti darei a minha vida. Aí Jesus respondeu, você dará sua vida por mim, Pedro? Em verdade, lhe digo que antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Pedro também não entendeu. Aí foi depois disso que ele falou para os discípulos a coisa mais linda que tem. Não angustiem o coração de vocês. Vocês creram em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já teria dito a vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar esse lugar, eu voltarei e receberei vocês para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Sabe, Vilela, quando eu fico vendo essas palavras de Jesus e tentando combinar essas palavras com a descrição médica de alguém angustiado, Jesus tinha que ter uma resiliência ou um amor muito grande por aqueles que estavam com ele para conseguir, em meio a tanta angústia, falar de maneira tão carinhosa e poética. Porque você consegue imaginar... Você consegue se imaginar, Vilela? Assim, você tá estressado, tá angustiado no pior dia da sua vida, você ainda conseguir força para poder acalmar os que estão em redor? É difícil. É muito complicado. E tem uma questão aqui também histórica. O casamento na época, olha que interessante, o casamento na época era... O que tem a ver o casamento com isso? Você vai entender em casa. O casamento era assim, quando o camarada ele ia casar com a menina, era um acordo de famílias. Os pais dele iam até a casa dos pais da menina para pedi-la em casamento. A família ajustava, e aí falava, olha, você vai casar com a nossa filha, tá aqui o contrato, só que você vai ter que primeiro levantar o dinheiro do dote, o pai dela quer X para casar com ela, quer tantos dinheiros para casar com ela, e você vai ter que construir uma casa para vocês se casarem. Não podia casar sem ter casa, você tinha que ter uma casa. Então ele saía da casa do pai da moça e tinha mais ou menos 1 ano para levantar o dote. Eu sei que você está me assistindo, pode pensar assim, mas ele estava comprando a moça então? Imagina alguém até feminista vai horrorizar aquilo. Deixa eu explicar para você qual que era o critério da época. No entendimento da época, a moça era uma joia preciosa que o pai cuidou até a idade do casamento. Ele cuidou dela. Então, você tirar aquela menina da casa do pai dela era desapropriá-lo de um bem muito caro que era sua filha. Então, na mentalidade deles, não era comprar a menina como um objeto qualquer. Aliás, só para você entender, eu já ouvi no Egito, 2 meninas na Universidade do Cairo, que a gente estava conversando uma vez lá, e quando eu estava contando os costumes ocidentais, elas falavam assim, desculpa, eu não entendo como é que as mulheres no seu país têm coragem de casar com um homem que não pagou nem um tostão para casar com elas. Na cabeça delas,
Nós que casamos sem pagar o dote é que não estamos valorizando a mulher com quem nós casamos. Porque se você vai numa joalheria e tem uma joia muito preciosa lá, só tem duas maneiras de você tirar a joia lá de dentro. Ou se você roubar, que eu não aconselho fazer, ou se você comprar. E o que é a compra da joia, se não uma indenização que você dá ao proprietário por um bem precioso que você está tirando dele? A compra é isso. Você indeniza a pessoa. Eu vou na concessionária, eu compro um carro, agora o dono da concessionária tem um carro a menos. Aí eu indenizo com o pagamento. Então você tem que indenizar o pai da noiva por tirar a noiva de casa. Lembrando que os filhos dos filhos são meus netos, mas os filhos da minha filha não serão meus netos, eles são netos do sogro dela. Na questão de continuar a linhagem só vem de pai para filho, não de pai para filha. Então o filho da filha será descendente do sogro. Então por isso que era muito importante isso. E bom, vamos voltar para Jesus. Então a pessoa saía com a ideia de ajuntar o dinheiro para pagar o dote, e aí o pai ficava feliz porque ele sabia que aquele rapaz é de responsabilidade, ele ama de fato a filha porque ele está disposto a pagar o valor que o pai pediu para casar com ela. Ele é um rapaz que ele é trabalhador, porque não pode usar dinheiro da herança dele, nem dinheiro emprestado. Ele tem que levantar o dinheiro por conta própria e trazer para o pai. Em terceiro lugar, ele também será um bom pai de família, porque ele vai construir a casa e a filha então não vai sair de casa para viver ao léu, ela vai morar numa outra casa. Então ele sai e ele tem 1 ano aproximadamente para juntar o dinheiro e construir uma casa para eles, sabe onde? Nas terras do pai dele. Então a linguagem que Jesus usa em João 14, 1-3, é a linguagem de um noivo que está saindo para levantar o dinheiro do dote e construir a casa para buscar a sua noiva. E depois de 1 ano ele vem buscar a noiva com a comitiva. Então, você entendeu isso em casa? Agora vamos ler de novo, João. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, ou seja, lá no terreno do meu pai tem muitas casas. E eu vou preparar uma para vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar esse lugar, eu voltarei e receberei vocês para mim mesmo. Essa linguagem é uma linguagem nupcial, uma linguagem de casamento. E o Apocalipse mostra, de fato, Cristo voltando nas nuvens com poder e grande glória para buscar a sua igreja, a noiva. Então ele, dentro de 24 horas, ele estaria pagando o dote para casar conosco, porque ele ia dar o seu sangue na cruz do Calvário. E aí, depois de ter o valor do dote, ele vai para o céu para preparar um lugar para nós e voltará para nos buscar. Essa linguagem nupcial é a linguagem de João 14. E olha, independente do que você está passando, eu quero dizer para você que a sua história ainda não chegou ao fim. Eu estou esperando o cumprimento dessa promessa, quando Jesus voltará com poder e grande glória para buscar a mim e a você. É de pular o coração.